Virgínia e Vini Júnior voltaram a dominar conversas nas redes por causa de rumores de uma suposta reconciliação, e o assunto ganhou ainda mais força no clima da Copa, quando um jogador do tamanho de Vini Júnior aparece ligado a uma história envolvendo uma influenciadora famosa. A repercussão passa rapidamente do esporte para o entretenimento. Não é mais apenas uma notícia sobre futebol. Vira assunto em perfis de celebridades, comentários de torcedores, páginas de fofoca e debates sobre vida pessoal. O ponto principal é separar rumor de confirmação. Uma suposta reconciliação não deve ser tratada como fato definitivo se não houver confirmação clara dos envolvidos. Nas redes sociais, um detalhe pequeno pode virar teoria. Uma curtida, uma presença no mesmo lugar, uma frase ambígua, uma foto antiga ou uma coincidência de horários. O torcida monta narrativas rapidamente. O nome de Vini Júnior aumenta a dimensão da história, porque ele é um dos principais jogadores brasileiros da atualidade. Durante a Copa, qualquer assunto envolvendo atleta da seleção ganha muito mais alcance. O torcedor quer saber se o jogador está focado, se a vida pessoal pode interferir no desempenho e se existe algum bastidor por trás da repercussão. Virgínia também tem uma presença enorme nas redes. Ela movimenta audiência, engaja milhões de seguidores e transforma qualquer menção em assunto de grande alcance. Quando duas figuras com torcedores tão grandes são colocadas na mesma conversa, o tema se espalha com velocidade. Mas existe um risco nesse tipo de repercussão: transformar vida pessoal em julgamento à torcida. Pessoas famosas vivem sob exposição intensa, mas ainda têm direito à privacidade. Nem todo rumor precisa virar certeza, e nem toda movimentação nas redes revela algo concreto. O torcida muitas vezes acompanha como entretenimento, mas os envolvidos lidam com consequências reais. Para Vini Júnior, o impacto esportivo depende muito de como o assunto é administrado. Grandes atletas convivem com rumores, pressão e mídia o tempo inteiro. O desafio é manter foco nos treinos, nos jogos e na responsabilidade com a seleção. Se ele joga bem, a conversa perde força. Se vai mal, qualquer assunto externo vira explicação fácil. A Copa amplifica tudo porque o país inteiro acompanha. O que em outro momento seria apenas fofoca de internet vira pauta nacional quando envolve um jogador em pleno torneio. É por isso que assessorias, familiares e o próprio atleta costumam ser cautelosos com exposição durante competições importantes. A suposta reconciliação entre Virgínia e Vini Júnior ganhou força porque une duas audiências gigantes, a do entretenimento digital e a do futebol. Durante a Copa, esse cruzamento fica ainda maior, já que qualquer assunto envolvendo um jogador da seleção ganha repercussão nacional. Outro ponto importante é o impacto de curto prazo. Notícias desse tipo não terminam no momento em que são publicadas. Elas geram reação de torcedores, pressão sobre dirigentes, leitura de adversários, debates na imprensa e movimentação nas redes sociais. Em alguns casos, o efeito aparece em campo. Em outros, aparece nos bastidores, na imagem pública dos envolvidos ou na forma como a próxima partida passa a ser observada. Também existe a camada de expectativa. O torcedor quer uma resposta rápida, mas o futebol raramente entrega respostas simples. Uma decisão administrativa pode depender de contrato, regulamento e negociação. Uma crise de elenco pode depender de conversa interna. Um jogo decisivo pode mudar de acordo com um detalhe tático. Uma polêmica pessoal pode crescer ou perder força conforme novos fatos aparecem. Por isso, o mais importante é acompanhar o desenvolvimento sem transformar possibilidade em certeza. No fim, a suposta reconciliação entre Virgínia e Vini Júnior mostra como futebol, fama e redes sociais se misturam no noticiário atual. Agora fica a pergunta: esse tipo de assunto deveria ficar fora da cobertura da Copa ou faz parte da vida pública dos famosos? Se inscreva no canal, deixe o like e comente sua opinião com respeito. O ponto central desse caso está nos detalhes que cercam a própria notícia. Virgínia e Vini Júnior voltaram aos holofotes após rumores sobre uma possível reconciliação entre os famosos. Entenda o que está por trás da repercussão, porque o assunto ganhou força durante a Copa e como a história movimentou as redes sociais. Esse cenário ajuda a mostrar que o assunto não se resume a uma manchete isolada. Há um contexto esportivo, uma repercussão imediata e uma série de consequências possíveis para os envolvidos. Quando uma notícia assim aparece no meio de uma competição ou de uma fase decisiva, cada detalhe ganha mais peso, porque pode influenciar confiança, planejamento, pressão externa e até a forma como torcedores e dirigentes avaliam os próximos passos.